Shalom, queridos. Estamos entrando agora aqui para a nossa live. Você que for chegando por aí já vai dizendo como é que está o nosso som. Daqui a pouquinho estou chamando o profeta aqui para estar conosco. E vamos falar hoje sobre evangelismo profético. Vai ser um tempo muito precioso. Estamos à véspera do nosso evento aqui, tá? Contando os dias aí, com muitos preparativos. Se você ainda não está sabendo do evento, tá tudo colocado aí no Instagram. Você pode participar e hoje estávamos conversando, então até tem uma novidade para te falar no final dessa live aqui, você que está chegando agora, a respeito da participação online, tá bom? Então vai ser um tempo muito especial aí, de muito mover de Deus. E agora nessa live aqui, nós vamos estar juntos então. Só esperar ele chegar aqui. E nós vamos conversando um pouquinho sobre isso. Vai compartilhando aí, querido. Shalom, shalom, vai de onde você está. Vai colocando onde você está vindo aí. Muitas pessoas aí chegando. Ó, o pessoal da Itália. Petrópolis, Rio de Janeiro. Quase saiu errado aqui. Bahia. Portugal. Eu tenho que começar a usar o óculos aqui quando é muito pequenininho esse negócio. Acho que é Portugal, sim. Brasília. São Paulo. Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. Betim, Minas Gerais. Belém do Pará. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui. De Boston, Espírito Santo. Shalom, meu amigo. Shalom. Como é que tá? Como é que tá o áudio aí, mano? Tá tudo tranquilo? Deixa eu ver aqui. Pra mim que tá tudo perfeito. Então tá, pra mim também. Tá ok aqui. Só o pessoal aí não sabe. Tava olhando aqui o pessoal que tá vindo, gente de tudo que é lugar. Aí tem Itália, tem Paraguai, tem de fora, né? Pessoal de Boston. E aqui no Brasil tá os estados aí, o Paraná, o norte, nordeste, tudo. São Paulo, Rio de Janeiro. Legal. Que legal, que legal. Isso é um tempo bom, meu amigo. Deus tá fazendo algo poderoso, né, mano? Falei Portugal de novo, aparecendo Londres, Inglaterra. Olha Ó, só. Cascavel, aqui, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul já apareceu aqui também. quantos Rio, países olha aí, já tinha tem? mencionado. Países que eu contei até agora: Paraguai, Itália, Estados Unidos, Inglaterra, 4 até agora. Olha só. Goiás, olha aí. Que legal, e vários estados aí, hein? Aracaju, olha só. Novo Caraca. Hamburgo aqui. Espanha, olha aí, mais um país chegando aí. Manaus. E aí, como é que tá a expectativa pro final de semana? Meu amigo, estamos aí contando os dias. Eu estava falando um pouquinho antes de você entrar aqui. É muita expectativa. Porque a igreja, profeta, precisa ser treinada, né, naquilo que nós recebemos. Ó, Pernambuco aí, pessoal de Pernambuco, naquilo que nós recebemos. E é algo que está em nós, mas às vezes, pelo Espírito, né, pelo poder do Espírito, ele coloca em nós, mas a gente fica achando que é tipo, tá ali, né? A hora que quiser, manifesta. E é aquele. E muitas pessoas pensam assim, né, profeta? Inclusive, penso que o evangelismo. A gente está falando de evangelismo profético aqui, eu não coloquei o tema aqui, acho que até vou digitar.
O pessoal fica pensando, profeta, que é só esperar que o momento certo, e daí também tem o panfletinho, né? Na hora que vamos evangelizar, faz um panfletinho, entrega na mão da pessoa e sai correndo, né? Eu não estou criticando aqui o aspecto das missões que foram feitas já, né, do tempo, mas que isso não é evangelismo conforme o modelo de Jesus, né? Verdade. A questão é o seguinte: quando uma igreja ela não frutifica, é porque ela não entende o modelo, os padrões e a estrutura da igreja de Jesus. Olha aí. Porque a igreja de Jesus, uma das genéticas do DNA da igreja de Cristo, é a frutificação, a multiplicação, a expansão e o domínio. Engraçado que Jesus ele começa a um, ele chama um, mas depois se transforma em 12, 72, 120, 3 mil, 5 mil, e até hoje a gente não tem noção do que E a gente não tem quantos? isso calculado, né? A gente não tem esse cálculo. Porque entre pessoas que vieram e pessoas que já partiram, nós não temos essa dimensão. Shalom, pastor Léo. Boa noite. Boa tarde, mano. Boa tarde. Pastor Leonardo Silva, oficial. Deus abençoe, mano. Um abraço. Então, o que acontece? A primeira coisa que nós precisamos entender é que a igreja de Jesus, ela é uma igreja que ela carrega sinais. Quais foram os sinais que marcaram o nascimento da igreja? Línguas estranhas, profecias, sinais, milagres e prodígios. Qualquer igreja que não tem essas características, ela está fugindo, ela está burlando o modelo da igreja de Cristo. Porque a palavra vai falar em Atos que Jesus ele era um homem aprovado, significa que ele era um homem certificado com sinais, milagres e prodígios. Não ter esses sinais dentro da igreja é você estar diante de uma igreja que não é a igreja de Jesus. Para começar, é a mesma coisa de você, por exemplo, você acha que a Coca-Cola ela tem seu segredo, correto? Sim. Então não adianta você abrir uma fábrica da Coca-Cola em qualquer lugar do mundo se você vai usar a fórmula Pepsi. Jesus deixou um modelo de igreja e todos os modelos que a gente está vendo por aí, meu amigo, com todo respeito e carinho a todas as pessoas, é um modelo pirata, ó. É um modelo pirata, porque com muita sinceridade, se é vocês que estão aqui assistindo, se você faz parte de uma igreja, agora não vamos levar só a responsabilidade para a igreja, tá? Agora eu vou falar para você como pessoa. Se você não se move nos sinais, nos milagres, nos prodígios, se você não se move nos dons espirituais, desculpa, você também é uma cópia muito barata do Paraguai, pirata de um filho de Deus. Olha só, é interessante falar isso. Agora, com todo respeito aos meus queridos do Paraguai, aqui tem gente do Paraguai aqui conosco também. É porque no Brasil não fala essa expressão, né? O Brasil, quando a gente quer dizer que é algo que não é original aí, né? Mas olha só, o interessante é perceber, profeta, que há uma abrangência muito grande dessa ignorância teológica, vamos dizer assim. Isso é institucionalizado. Então, nós formamos ignorantes teológicos em toda a história da teologia cristã. Falo do evangelho que eu conheço, que eu estudei. Porque, assim, eu vim de um nascedor de uma igreja que nos ensinava que o cessacionismo, né, que essas coisas pararam. Então, é natural não ter dentro da igreja, né? Não mover dentro da igreja institucionalizada é natural, não mover no sobrenatural. E lembro que em algumas conversas contigo já, nós falamos assim, né? Que tem coisas que a gente faz, aí a gente é batizado com o Espírito Santo, daí não tem para onde fugir. Primeiro você que não acreditava que existia, de repente acontece, daí você começa a falar em língua e você não cria também nas línguas. Isso é um histórico do que eu passei lá anos atrás, né? De repente começa a acontecer, de repente você começa a mover em algumas coisas. E aí você ora por alguma pessoa e é curada. Daí você olha assim, né? Meu Deus, como é que aconteceu, né? Mais ou menos assim, tô fazendo num ar de brincadeira aqui, mas você não sabe o caminho dessas coisas. Depende, você tem uma palavra de conhecimento, alguma coisa assim, mas você acha que e você não sabe o caminho disso, porque
as pessoas foram ensinadas que não existe. Então, chega um momento, conversar com uma pessoa essa semana, profeta, que ela disse assim, eu já falei em línguas, mas aí alguém chegou e me criticou e disse que isso não existia. E aí o que acontece? Ela recebeu, daí ficava, será que é minha coisa ou da minha cabeça? É de Deus ou é da minha cabeça? Então, olha como toda a estrutura nos faz regredir, profeta. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, nessa parte aí da religiosidade, né? Porque sabemos que há algo, e esses dias até eu falei, né, sobre treinamento, o pessoal assim, tá, agora as coisas do espírito são treináveis. Então, Como é que é? alguém me disse assim, né? A gente falou sobre treinamento, daí alguma pessoa colocou assim: tá, agora as coisas do espírito são treináveis. Como quem diz assim, que não se treina nada do espírito. O pessoal, olha o nível na conversa que está aí nesse processo. Então, fala um pouquinho aí, profeta, nessa abrangência. Há uma cultura de ignorância dos sinais, prodígios e o cessacionismo que diz que isso parou. Então, na verdade, a palavra não seria nem cessacionismo. A gente tinha que trocar essa palavra por cortacionismo. Porque isso Olha foi aí. cortado, isso não foi cessado. A teologia chama de cessacionismo, diz que cessou, Não, né? mas não cessou nada, porque se tivesse cessado, Não existia. não existiria. Então, o que acontece é o seguinte, foi cortado, isso foi removido. Em outras palavras, isso foi roubado. É isso aí. Ó. Eu vou ler um texto. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aí 1 de Coríntios 14, que a gente já começa já a resolver esse problema já na prática. Isso. A gente vai analisar uns textos aqui agora, e esses textos vão falar por si só. Vamos lá. Quem foi o homem que ele escreveu mais epístolas para a igreja? Paulo. Para quem não sabe, Paulo ficou 14 anos orando em línguas para receber todo o download das epístolas da qual ele escreveu. Agora diz assim, segui o amor e desejai dons espirituais. Então, peraí, em que parte das escrituras Paulo mandou você rejeitar dons espirituais? Ele falou, você desejar. Então, desejar ter um dom, procurar se mover num dom, é um sinal de um coração amoroso. Seguir o amor e desejai os dons. Todo tipo de pessoa que rejeita os dons são pessoas de coração pervertido, perverso. Quando eu sigo o amor, eu sigo a Cristo. E quando eu sigo a Cristo, eu manifesto os dons. Preste atenção. Seguir o amor e desejar os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Ainda mostra que existem dons principais. Ainda mostra que existe todo tipo de dom que tem o momento certo, a hora certa. Olha o versículo 2. Porque o que fala em língua. Então, o primeiro versículo, Paulo instrui a necessidade de desejar os dons, revela que você manifesta o amor, você segue o amor. O amor, ele é um norte, que é Cristo, e esse amor, ele se manifesta através dos dons espirituais. Então, se não há dons espirituais na sua igreja, meu querido, na sua vida, para de falar de amor, porque você não conhece o verdadeiro amor. Seu amor é um amor pervertido, pode ser até mesmo um amor erótico. Capítulo 2, porque o que fala em língua estranha, ele não fala a homem. Significa que quando eu estou falando em línguas, eu estou falando meu primeiro idioma, o idioma celestial, da qual aqui na terra deixa claro para quando eu estou falando em línguas, para aqui na terra como no céu, que eu sou um cidadão de primeira classe, eu não sou um cidadão de segunda classe. Você que fala em línguas no seu quarto, você que fala em línguas aí sem que ninguém perceba, é só você e Deus. Então é um embaixador, que é você, um cidadão, um representante celestial falando com a autoridade máxima do universo, que é o nosso Pai Celestial, que é o Eterno. Quando eu estou falando em línguas, eu estou estabelecendo um idioma, uma linguagem, uma cultura, informações secretas para o reino das trevas,
mas que aqui na terra começa a mover o reino angelical e mover as circunstâncias. Então, como que eu posso não falar em línguas? Não faz sentido. Na verdade, não tem sentido, porque se você não falar em línguas, você não tem o código do céu para manifestar aqui na Terra, né? Eu não tenho um código do céu, exatamente. Não faz sentido. Por quê? Palavras geram atmosfera. Palavras geram atmosfera. E palavras criam realidades. Alguém perguntou, eu preciso saber o que estou falando? Precisa. Precisa. Mas você só vai conseguir descobrir o que você está falando quando você falar e continuar falando até ter interpretação. Vamos lá. Onde que eu parei? 13 agora. Mas o que profetiza, fala aos homens. Para quê? Como é que o homem ele é edificado? O homem é edificado através de uma profecia. Se não existe profecia, não tem edificação. Como que você pode estar edificando uma pessoa se não existe a profecia? A profecia, ela tem o poder de liberar milagres. A profecia, ela tem o poder de liberar na atmosfera os céus. Então, mas o que profetiza não fala fala para homens para edificação, exortação e consolação. Olha as 3 dimensões da palavra profética. 4. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então eu preciso falar em línguas para edificar a minha vida, para me capacitar, para eu estar apto a profetizar na vida do irmão. Quando eu estou falando em línguas, eu como um iPhone carregado na bateria no celular. Estou pegando a carga para que depois eu possa utilizar a funcionalidade do celular. Quando você fala em línguas, você se empodera. Quando você fala em línguas, você está se capacitando com tudo que está nos céus. Isso baixa como um download para o seu espírito para você manifestar aqui na terra. É complicado a pessoa falar que cessou os dons, mano. Eu não consigo entender isso. O capítulo 14 deixa bem claro a funcionalidade que Paulo nos ensina na igreja. Quer ver mais? Eu quero que todos faleis em línguas. Eu quero que todos falem línguas. Mas, agora, presta atenção. Aqui é ponto e vírgula. Aqui não é só vírgula. Aqui é ponto e vírgula. Mas antes que profetizeis. Porque maior é o que profetiza do que o fala em línguas. Consegue perceber que quem profetiza tem muito mais, tem uma posição maior na igreja, não é porque ele é maior porque ele profetiza, é porque ele serve mais. Então, quando você usa o dom da profecia, você edifica a igreja através do servir. Você vai servir a vida do outro irmão. Quando você fala em língua, só edifica você, porque o irmão não sabe nem o que você está falando, como é que ele vai falar amém? Por exemplo, qualquer igreja que de fato quer tomar o território, é só você colocar várias pessoas dentro dessa igreja que se move no profético. Você vai perceber que quando uma pessoa chega no lugar e os segredos do seu coração é revelado, a pessoa fala assim, Deus está presente aqui. Como é que a pessoa pode saber se Deus está presente aí se a única coisa que você vê nas igrejas é habilidade humana? Só pessoas pregando. Cadê os sinais? Os sinais precisam respaldar o que nós pregamos. Entende? Sim. Essa é a circunstância. O que mais? Os que falam em língua desconhecida edifica a si mesmo, mais do que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas antes que profetizeis. Presta atenção. Mas antes que profetizei. Ele não falou assim, mas eu não quero que você fale. Ele não anulou as línguas. Ele só colocou uma ordem de prioridade. Eu prefiro que você se destaque profetizando, mas você não precisa não falar em línguas. Mas o que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 5. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas antes que profetizeis, porque maior é o que profetiza do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete.
para que a igreja receba edificação. Significa que quando você interpreta a língua, vira uma profecia. Interpretação de uma língua. A língua com a interpretação vira profecia. Olha o dom profético de novo. Olha aí, ó. E esse é o problema, não querer substituir, ou querer substituir uma por outra. Na verdade, ele fala aqui numa coisa tão normal, como se todos já falassem. Então, olha só, todos estão falando aqui em línguas na igreja. Ele está dando uma ordem aqui na questão da igreja, né? No convívio, na comunidade. Ele está dizendo assim, falem todo mundo em línguas, mas quando falar em público aqui, haja uma interpretação para que o outro possa ser edificado também. Se não fala para você, mas continue falando. Ninguém está dizendo não fale, não fale. E o interessante aqui é que a língua se iguala à profecia quando tem a interpretação. Então, mais adiante nesse capítulo, ele vai dizer assim, ore para que interprete. Então, assim, o que fala em língua, ore para que interprete. Então, a desmistificação, profeta, desse conteúdo aí na mentalidade evangélica é necessário para que ela possa avançar. Porque ainda tem pessoas que até hoje não acreditam que merecem falar, não acreditam que merecem falar em línguas, que é só para alguns escolhidos, e outros ainda pensam que profetas, claro que tem o profeta de ofício, de chamado, né, para esse ofício específico, mas também não crê que é possível profetizar, porque se a própria língua com interpretação já vira uma profecia, então está aberto que todos devem profetizar. Eu quero mais que todos, na minha versão diz aqui, ó, muito mais que profetizeis. Eu quero que todos falem em língua, mas muito mais que profetizeis. Então, está aberto os dois aí, ó, línguas e profecia. Tá vendo aí? E isso é importante entender, isso é muito importante porque é o seguinte, se a gente entende todo esse processo e vive esse processo, as pessoas vão crescer. Quanto mais palavras proféticas são geradas, mais o estabelecimento e edificação da igreja também é manifestado. Olha que interessante. 6. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveiteis? A não ser que eu vos fale por revelação, ou por conhecimento, ou por profecia, ou por doutrina. Fale por profecia. Mano, vou te falar uma coisa que eu nunca vi acontecer isso no Brasil. Tem lugares no mundo que toda a pregação, toda a mensagem, ela é interpretada através da língua. Uma pessoa falando em línguas e a outra interpretando. Nunca vi um líder no Brasil fazer isso. Nunca vi em toda a história do Brasil uma pessoa pregar toda a pregação interpretando a língua de uma outra pessoa. Olha como é que o Brasil é um bebê infantil. A igreja do Brasil é um bebê recém-nascido. Eles não têm maturidade sobrenatural. Vamos continuar. 7. Até as coisas sem vida que transmitem som, seja flauta, seja harpa, não forem sons distintos, como se saberá o que está sendo tocado ou dedilhado? Olha isso. 8. Porque se a trombeta der um som incerto, o que se preparar para a batalha? Assim também vós, olha só, olha o que é alinhamento. Assim também vós, a não ser que transmitais com a língua palavras bem articuladas, como se entendera o que está falando. Até quando você vai falar em línguas, você não pode ficar não, querido, você tem que falar em línguas de forma que você pode não ter a interpretação do que você está falando, mas você tem que entender a comunicação, o que você está falando. É isso que Paulo está falando. Como que você vai começar a se mover na interpretação se você nem sequer respeita a língua que você fala? E se você não for fiel no pouco, como é que Deus vai te colocar no muito? Vamos continuar. Cadê? Onde que eu parei? 10. Isso, 10 agora. Há tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Nenhumas. 11. Portanto, se eu não conhecer o significado da voz, serei para aquele a quem falo um bárbaro. A quem fala será um bárbaro para mim.
12. Assim também vós que sois zelosos pelos dons, significa aqueles que têm ciúmes para adquirir dons espirituais, procurai tê-los em abundância. Se você só fala em línguas desde que você entrou na igreja, você não tem um bom líder, porque abundar é ter muito, em ter uma quantidade grande. Fala que você tem que abundar nos dons. Em outras palavras, você tem que buscar se desenvolver praticamente em todos os dons. Aqui está falando, ó. Mas assim também vós que sois zelosos dos dons espirituais, procurai tê-los em abundância para edificar a igreja. Por que a igreja do Brasil não está no lugar que ela precisa estar? Porque não tem pessoas que sabem se mover no sobrenatural. Por quê? Nós tiramos o governo do Espírito Santo e entregamos na mão dos teólogos, dos achólogos, dos jumentólogos. E tiramos o governo do Espírito Santo e colocamos na mão de quem? Do cemitério teológico, para poder governar das denominações. Esse é o maior problema. Mas vamos continuar. Portanto, aquele que fala em línguas desconhecidas, ore para que a possa interpretar. Aqui tem um segredo. Quem fala em línguas, você não tem que orar para Deus interpretar a língua. Você só tem que orar em línguas. Aqui está falando é isso. Aquele que fala em línguas, fale. Aqueles que oram em línguas, ore para interpretar. Como que você vai interpretar uma língua se você não fala? Porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora. Por que as pessoas no Brasil elas são fracas no espírito? Porque elas não oram em línguas. Mas o meu entendimento é infrutífero. Nesse treinamento que a gente vai dar agora no evangelismo profético, você que vai estar com a gente de forma presencial, eu quero te ensinar uma coisa. Em um dado momento, eu vou ensinar você como se mover na interpretação das línguas. Olha aí. Eu vou mostrar para você que vai estar conosco presencial. Nós vamos ministrar, nós vamos ensinar e nós vamos ativar você para você interpretar sua própria língua. E alguns que têm o ofício ministerial, você vai ser capaz de interpretar a língua de uma outra pessoa. Por exemplo, eu interpreto a minha língua e eu consigo interpretar a língua de qualquer pessoa, por conta do ofício ministerial. Quando você interpreta a língua de alguém, é porque você tem um ofício ministerial. Aqui nós vamos explicar tudo isso. Consegue entender? Só que todas as pessoas, apóstolo, têm direito legal de interpretar a sua própria língua. Todas as pessoas. Mas nem todas as pessoas são capazes de interpretar a língua de uma outra pessoa. Vamos aqui, ó. Ainda no versículo 15. O que farei, pois? Eu orarei com espírito, eu também orarei com entendimento. Mas aqui você vai perceber que primeiro vem o espírito. E através da oração no espírito me faz orar com entendimento. Então, quer dizer, eu começo a falar de oração profética. Eu cantarei no espírito, depois que eu cantar no espírito, eu cantarei com entendimento. Eu vou interpretar. Aqui está falando de falar interpretação. Aqui é tudo interpretação, querido, se você não entende. 15. O que farei? Pois eu orarei no Espírito e também orarei com entendimento. Paulo está ensinando, sabe o quê? Depois que você aprende a orar no Espírito, você é capaz de interpretar a oração. Quantas e quantas vezes nós começamos a cantar em línguas, a falar em línguas e a interpretação vem e vira uma profecia. 16. Do contrário, se tu abençoares com o Espírito, como dirá amém ao indouto sobre a tua ação de graça, já que não sabe o que dizeis? Isso aqui é poderoso, professor. Só pegar aqui esse 15, quando você está explicando aqui, que eu orarei com o espírito e também com o entendimento, as pessoas sempre separam. Então, orem em espírito, você acabou de colocar isso, e depois na hora com o entendimento, como se fosse uma oração. Mas o ensino aqui está falando da edificação da igreja, não está falando de uma oração que você vai fazer lá, esse é no teu secreto, no teu momento. Está falando aqui, ó, ore no espírito, eu vou bater nesse ponto aqui porque é importante. Ore no espírito e depois ore com entendimento. O que farei então? Orarei no espírito e depois no entendimento. Então o apóstolo Paulo está ensinando aqui que você vai orar no espírito e depois você vai poder interpretar diretamente para edificar a igreja.
que é o ensino que ele está trazendo aqui. Meu Deus, que poderoso isso. Isso aqui tinha que grifar aqui para o pessoal. Eu tinha que dar essa pontuada aqui, porque isso aqui eu vou dizer assim, ó, é, não se fala, profeta, não se ensina, não se traz esse entendimento. Falam que tem que ter alguém que vai interpretar e que a pessoa, mas o texto diz que a pessoa pode interpretar. Mas o que é ensinado dentro da igreja é que você tem que orar para que interprete ou que alguém seja o intérprete da língua que você fala. E, e fica sem sentido, né? Apóstolo, você sabia que uma igreja, toda igreja que ela tem no mínimo 12 membros, ela tem todos os dons do Meu Espírito? Deus, essa eu não sabia. Anota isso aí, você que está É, assistindo. eu Toda já igreja, gravei aqui. toda Meu igreja Deus. que tem no mínimo 12 membros, essa igreja tem todos os dons espirituais. Vou contar uma outra coisa que eu vou ensinar para você lá no dia lá. A gente vai ensinar aí. Preste atenção nisso que eu vou ensinar. Toda igreja tem um irmão ou uma irmã que ela tem um dom de atrair os recursos financeiros para todos. Meu Deus. Não, repete essa, profeta. Repete essa, por favor. Aí. Olha aí, ó. Toda igreja tem um irmão ou uma irmã que tenha um dom que é capaz de atrair recurso para todo o corpo. Meu Deus. Eu vou falar sobre isso no sábado. Olha aí. Agora, se a expectativa já estava grande, agora está só crescendo, né? Só aumentando aqui. Aqui só um recado, eu não bloqueei os comentários aqui, estou deixando o pessoal falar para participar, mas tem algumas pessoas que estão... Eu fico pensando que faz uma pessoa gastar o seu tempo de ficar aqui tentando teologizar. Tá? O profeta e eu somos estudantes, somos mestres da palavra. Os livros aqui não é decoração, então não vem querer ensinar teologia para nós aqui, por favor, meu irmão. Se tu está aqui, fecha a boca, não digita, ouve para aprender. Porque se você continuar citando teologia que talvez uns aí, vocês não eram, nem eram crente ainda na época que eu já estudava teologia, então pare de falar teologia e presta atenção aqui. Tem umas pessoas que estão toda hora subindo aí, falando umas coisas, cada vez que você fala, o profeta quer dar um argumento bíblico para tentar contrariar, né? Não, É aquela... é simples. Você que está colocando essas mensagens aqui, faz o seguinte: vem cá e faz melhor e me mostra os resultados. Se você conseguir bater os nossos resultados, eu vou te ouvir. Se não, querido, isso aqui é dor de cotovelo que você está incomodado aqui ou você está endemoniado. Ponto. Pode continuar, profeta. Tinha que falar aqui, eu não vou cortar nada aqui, segue Não, aí. mas não tem problema não. Eu aprendi uma coisa: todas as vezes que a caravana está avançando, os cachorros têm que latir. Eita. Dom Quixote de La Mancha falava isso. Sempre que a caravana está avançando, os cães têm que ladrar, os cães têm que latir. Então isso aqui chama-se o latido da religião, o latido da religiosidade. Eu parei qual versículo mesmo? No 15, daí vai entrando no 16 agora, né? Do contrário, se tu abençoares com o Espírito, como dirá amém o indulto sobre a tua ação de graças, já que não sabes o que dizeis? Você tinha 17. lido esse e eu interrompi, né? Então, daí pode continuar agora, 17, isso. Perfeito. Porque realmente tu dás bens graças, mas o outro não é edificado. Qual é a melhor forma de você agradecer a Deus? Em línguas. No dia de Pentecostes, quando eles começaram a falar em línguas, o povo falou assim: o que eles estão falando? Eles falam das maravilhas de Deus. Você fala em línguas. Por que você tem que falar em línguas? Não existe nenhum idioma na face da terra que é capaz de falar das grandezas de Deus. Por isso que Deus te dá esse idioma. E olha o que diz aqui, ó. Eu agradeço, como é que é? 17. Porque realmente tu dás bens graça, mas o outro não é edificado. Eu agradeço ao meu Deus, porque, olha só, eu agradeço ao meu Deus que falo mais em línguas que todos vós. Apóstolo Aguinaldo, qual era o motivo, qual era a razão dele agradecer a Deus pelo fato de falar em línguas mais que todas as pessoas? Agora aqui ele mostra o seguinte, versículo 19: todavia, eu
Antes, quero falar na igreja. Então, significa que fora da igreja, o apóstolo Paulo, ele não queria falar em outro idioma, ele não queria falar em hebraico. Olha só. Todavia, eu, antes, quero falar na igreja 5 palavras no meu entendimento, para que pela minha voz eu possa também ensinar a outro, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Deixa eu fazer um paralelo aqui. Para cada 5 palavras que você fala com entendimento, o tempo que você gasta para falar 5 palavras, quando você fala em línguas, você fala 10.000. Significa que no seu idioma natural é 5 por 10.000. 5 por 10.000. Olha isso aqui, ó. A velocidade que eu gasto para falar 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tivesse falado em línguas, eu tinha falado 10.000. Então você percebe que não existe nenhum outro idioma capaz de ter o mesmo recurso que a oração em línguas, que a oração sobrenatural. Preste atenção nisso. Vamos seguir. Irmãos, não sejais crianças no entendimento. Olha só o que Paulo fala. Não sejais crianças no entendimento, na malícia desde criança, mas no entendimento sede homem. Preste atenção. Você que é religioso, você é uma criança, você não é nem homem, você não é nem maduro. Na lei está escrito, através de homens de outras línguas e por outros lábios eu falarei a esse povo, e ainda por todos os que não me ouvirem, diz o Senhor. Preste atenção nisso. Isso está em Isaías capítulo 28, versículo 11. 22. Portanto, as línguas são um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. Mas a profecia não serve para os que não creem, mas para os que creem. Então preste atenção. Profecia não é para incrédulo. Sabe o que você tem que entregar para o incrédulo? Sinais com as línguas. E sabe o que você tem que entregar para o incrédulo? Palavra de conhecimento. Jesus evangelizava profeticamente com a palavra de ciência. Olha meu amigo aí, o pastor Moisés Neves. Pastor Moisés, o apóstolo Aguinaldo, é um amigão nosso, amigão mesmo. Você tem que conhecer ele, você vai amar ele. Ele opera muito na palavra de ciência, na palavra de conhecimento. Nome, sobrenome, CPF, tudo que você imaginar, Deus revela para ele. E esse dom que ele tem, que é a palavra de conhecimento, esse era o dom que Jesus mais operava. Você teve 5 maridos, e esse que você tem agora não é seu. Com uma palavra de conhecimento, Jesus alcançou Samaria. Então, preste bastante atenção. Tem muita gente querendo profetizar para incrédulo. Tem muita gente querendo profetizar para incrédulo. Não funciona. Profecia não é para incrédulo. Profecia é para quem crê. Profecia é para pessoas que creem. Se você não crê, não adianta que você tem que dar uma palavra de conhecimento. Você tem que falar um conhecimento específico. Nós vamos ensinar. Muitos de vocês vão entender como você não evangelismo profético. Você vai aprender a sair da sua casa, sair da sua igreja e ir para a rua, para o seu trabalho, para qualquer lugar, para um outro país. Eu já evangelizei pessoas. Sabe onde que eu ganhei uma pessoa para Cristo, apóstolo? Onde, profeta? Lá em Jerusalém. Olha aí. Lá em Jerusalém, já alcancei uma pessoa com uma palavra de conhecimento. Vou dar um testemunho. Eu tenho todo o tempo do mundo, em 1 minuto, para te contar um testemunho. Vai lá. A gente estava em Israel e tinha um rapaz que estava tocando na praça. E o que aconteceu? Ele começou a tocar e a gente chegou perto dele e ele começou a tocar uma música que ele falou que Deus tinha dado para ele. E a música, de fato, Deus deu para ele. Tinha uma presença e ele começou a tocar e gerou uma atmosfera. E no momento que ele começou a tocar e gerou uma atmosfera, Deus começou a me dar uma palavra de conhecimento. Deus me deu uma palavra profética para ele. E aí eu pedi para uma pessoa que estava do meu lado para poder traduzir o que eu ia falar. E o que é mais interessante, se você olhasse para ele, você em momento nenhum ia deduzir. A primeira coisa que você ia deduzir, ele é um judeu. E eu peguei, virei para ele e comecei a falar para ele
que eu via uma cozinha, eu via uma casa, eu via uma briga, onde eu via um homem golpeando uma mulher, uma confusão, só que eu via ele enrolado na bandeira dos Estados Unidos. Ele começou a chorar, ele falou, eu sou americano, eu vim fugir dos Estados Unidos para aqui, para Israel, por Deus. conta da confusão que teve com os meus pais. Tudo que você está falando é verdade. E sabe o que mais chocou ele? Não foi nem a palavra de conhecimento, foi quando eu falei em línguas. Ele falou, por que você fala? O que chamou a atenção dele foi quando eu falei as línguas. Então, Você falava em línguas e depois traduzia ele isso? começava Meu Deus. a interpretar. Esse é o ciúmes que vai para o povo de Esse Israel. é o ciúmes que tem que ir para o povo de Israel para os evangelhos depois que ele fala mal de judeu. Eles não chegam nem perto. É. Então, Meu Deus. é isso que é importante a gente entender, porque tudo isso Deus entregou para a igreja. Meu Profeta, Deus. será que eu tenho um dom? Todos vocês que estão nessa live têm dons espirituais. Vocês já nasceram com esses dons. Vocês vão receber alguns outros, como é o dom de falar em línguas, porque é o dom que autoriza e respalda você como cidadão dos céus. Shalom, mestre Alberto. Boa tarde, mano. Saudade de você. Como é que você tá? Entende? Onde que eu parei aqui, apóstolo? Eu tô aleluiado aqui que eu me perdi. Ajuda aí, pessoal, aqui. Aqui minha cabeça já foi longe, profeta. Meu Deus. Aqui, acho que é o 25, né? Que os segredos vão ser manifestos. O 24 você falou, né? Mas se 24. todos Mas se profetizarem, todos algum e não... profetizarem e entrar um que não crê ou iletrado, por todos é convencido, por todos é julgado. 25. E assim o segredo do seu coração ficará manifesto. Assim, prostrando-se sobre a sua face, ele adorará a Deus, relatando que Deus está verdadeiramente entre vós. As igrejas precisam ter uma voz profética. Agora eu quero profetizar algo aqui desde já. Eu já quero, você que está aí agora, levanta a sua mão que eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Bem, bem. A palavra profética que eu tenho para você, que para esse ano, o poder sobrenatural de Deus, ele não vai tocar mais como tocava antes as igrejas. Agora a sua casa vai ser um berço de milagres, porque a palavra diz que a sua casa seja casa de Deus, porta dos céus. Então preste bastante atenção. O que eu estou falando aqui, eu estou afirmando, eu não estou brincando, eu estou afirmando. Há muitos de vocês que pediram a Deus uma confirmação. Senhor, o Senhor colocou no meu coração um desejo muito grande de abrir uma célula, abrir algo dentro da minha casa, mas eu preciso ter uma certeza que o que eu estou sentindo, com que o que está no meu coração seja uma verdade. Pois eu venho te falar profeticamente que isso, quem colocou no seu coração foi o próprio Senhor. Foi o próprio Deus que colocou no seu coração a vontade de começar a receber pessoas dentro do seu lar. Porque a sua casa será a casa de Deus, será a porta dos céus. Se prepare, porque os maiores milagres, as maiores manifestações de cura, milagres e libertações vão acontecer na sua própria casa. Você não vai mais precisar ficar correndo e levando pessoas para a igreja. As pessoas vão entrar e vão ter um encontro sobrenatural com Jesus na sua própria casa. E da sua casa, a sua casa vai ser uma extensão dos céus. Sua casa será uma extensão do Éden. É isso que vai começar a acontecer na vida de vocês que estão aqui nessa live. E para você que vai participar desse treinamento, saiba de algo. Você vai sair desse treinamento do evangelismo profético ativado, empoderado e, detalhe, com recursos para que você de fato comece a alcançar os perdidos. Meu Deus. A alcançar os perdidos. Há pessoas nesse exato momento aqui nessa live que Deus está te batizando com o Espírito Santo e vai batizar pessoas aqui agora. Eu vejo no reino do Espírito nessa hora um fogo que está queimando. E há pessoas que estavam com dúvida. Começa a receber o batismo com o Espírito Santo agora. Pode começar a falar em línguas. Pode começar a falar em línguas. Isso não é nada da sua cabeça. Receba agora. Começa a falar em línguas agora. Há pessoas nesse exato momento que você está tendo visões. Visões agora. Agora. Você que já falava em línguas, você vai perceber que as suas línguas vão começar a ser renovadas, vão começar a ser trocadas agora. Agora. Você que foi batizado no Espírito Santo, pode escrever aqui. Acabei de falar em línguas. Pode escrever aqui. Eu vejo uma movimentação muito forte agora no reino do Espírito.
Algo já está acontecendo. Nem chegou sexta-feira, mas já começou a acontecer. Olha só, até o nome que o Senhor falou é o nome que meu pai quer pôr na cela aqui em casa, viu? Isso é uma palavra de conhecimento. Estou me movendo no dom de palavra de conhecimento, tá vendo? Viu aí a confirmação? Meu Deus. Vai apertando esse coraçãozinho e vai compartilhando essa live. Vai compartilhando essa live. Minha vontade é você. Essa não foi baseada com. Como é que é? Minha vontade é... Acho que ela quis dizer que a vontade é essa. Daí o corretor corrigiu, a minha vontade é essa, eu não fui batizado com o Espírito Fala, Santo. Augusto. Shalom, mano. Como é que você tá? Ó, incrível. As minhas línguas mudaram completamente. Como Olha eu aí. falei. Isso é um dom. Isso é um dom de palavra de ciência, de conhecimento. Coloca o testemunho, você que foi batizado com o Isso. Espírito Santo aí. Escreve aí. Como saber que não é coisa da minha cabeça? Você não tem essa criatividade toda, não. Pode falar em línguas. Tô chorando. Olha aí, ó. Ó, muita confirmação. Ó, semana que vem começa a cela aqui na minha casa. Viu? Olha isso aí. Ó, eu pedi uma confirmação a Deus hoje ao meio-dia na minha pia e eu recebi agora. Viu aí? Olha aí, ó. Lene. Meu Deus. Profeta, eu quero ativar o dom da visão. Visão não é dom, visão é um sentido. Não existe dom da visão. O único dom que te dá visões é o discernimento de espírito. Ó, confirmação da reunião aqui na minha casa, na mesa com meu pai. Tá vendo Olha aí? aí, ó. Mais gente, ó. Vocês que não falam em língua, não falam porque não quer, já era para estar falando. Ó, eu pedi uma confirmação para ir presencial. Acabou de receber. Vem. Quero ativar a minha vida na visão aberta. Aí você tem que estudar sobre isso. Olha isso aí. Ó, há uma semana eu orei exatamente isso, que a minha casa se tornasse a extensão do Éden. Glória a Deus pela confirmação. Vocês acabaram de ver, Deus me deu uma palavra de conhecimento. Isso é um dom, gente. Isso é um dom. Quando você sabe operar nos dons, vocês vão ver o que vai acontecer no evangelismo profético. Na hora que nós começarmos a ensinar no dom. Por exemplo, vocês vão ver quando eu começar a ensinar sobre variedade de línguas. Esse é um dos dons mais poderosos também, tá? Vocês subestimam muito as línguas, mas vocês não têm ideia o que é o potencial da variedade de línguas. Olha só. Línguas renovadas, vem, colocou ali. Você que estava... preste atenção. Aí onde você está, que está querendo, que você tem um desejo muito grande de ser batizado com o Espírito Santo e você ainda não fala em línguas. Nós vamos fazer uma oração juntos aqui. Aí onde você está, ora assim comigo. Fala, Pai, eu rejeito e eu renuncio todo espírito de incredulidade. Eu rejeito e eu renuncio todo espírito de religiosidade. E eu quebro toda a aliança agora com o príncipe da Grécia, no nome poderoso de Jesus. Se você fez essa oração, fecha seus olhos e Espírito Santo, batiza essa pessoa agora com o dom de línguas, no nome poderoso de Jesus. Começa a falar em línguas aí agora. Receba. Pode falar em línguas. E já coloca seu testemunho aqui. Coloca se você foi batizado com o Espírito Santo, coloca um foguinho aqui, ó, para a gente saber. Para a gente saber. Porque tem que ter os sinais, né, apóstolo? Se a gente está falando de dons, os dons têm que manifestar. Falar uma coisa e não ver sinais é habilidade humana. Ó, Renovei minhas línguas ali, ó. renovei minhas línguas. Renovação de línguas agora. É preciso sentir algo, alguém perguntou ali. Aí você vê que a pessoa é muito racional, tem que sentir. Você que falou
em línguas a primeira vez? Escreva aqui, ó. Outra pessoa receber línguas diferentes, renovação. Ó, alguém foi batizado ali. Ó, duas Batizado. pessoas foram batizadas. Três pessoas foram batizadas. Foi renovada com variedade de línguas agora. 4 pessoas ali. Ó, tem alguém que tá até escrevendo em língua. O povo é bem evangélico mesmo, eles conseguem até escrever as línguas, né? Olha, várias pessoas foram batizadas em línguas, online. Olha só. Não, não Então, existe... Pode falar, mano, desculpa. não, eu ia dizer que eu acho que você ia dizer assim, não existe barreira, né? No online, pela tela, vai transmitir. Tá acontecendo aqui, ó, com vocês agora nessa live. Essa live aí era para ter essa demonstração para você, né? Porque hoje nós decidimos ali, conversando com o profeta, e o pessoal estava pedindo bastante, né? A questão de fazer online, né? Então nós vamos fazer online, sim. No finalzinho, vou falar um pouquinho sobre isso. Uhum. Então, não tem restrição. O Espírito Santo move. Meu E Deus. na verdade os dons, as pessoas só precisam entender como que o dom funciona. Quando eu mostrar para vocês como que funciona a interpretação de línguas, vocês vão falar assim, não estou acreditando que é assim. Muitos de vocês falam assim, então eu já tenho esse dom. Toda igreja que tem no mínimo 12 pessoas, saibam, lá tem todos os dons. Sua igreja, meu querido, tem todos os dons. Talvez seu líder não sabe que tem, mas tem. Entende? Onde nós paramos? Qual versículo? Agora paramos 26, daí 27 agora. Se algum homem falar em língua desconhecida, que seja por 2 ou no máximo 3, a seu turno, e alguém interprete. Isso aqui é importante. No seu turno, quando uma pessoa começa a falar em línguas, essa pessoa precisa entender que existe um protocolo. Se na mensagem que ela está falando tem uma língua, tem uma interpretação, ela tem que falar em línguas e dar um espaço para a interpretação. Eu já vi muita gente que não tem maturidade, que fica laba, 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 laba. Como é que eu vou interpretar essa língua, querido? Você não deixa eu interpretar? Qual que é o seu turno? Você tem que me falar qual que é o seu, qual que é o meu. Seu turno é falar em língua, meu turno é interpretar. Entenderam? Seu turno é falar, o meu turno é interpretar. Então, fala uma parte e me permita interpretar. Depois da interpretação entra seu turno. Isso chama-se unidade. Tem muita gente que não sabe. Enfim, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. 28. Mas se houver intérprete, permaneça. Mas se não houver intérprete, permaneça em silêncio na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Você percebeu que Paulo fala, nem manda você parar de falar, continue falando com você mesmo. E é interessante que o 28 aqui, pegando de novo o ponto, que tem algumas perguntas aqui, profeta, não estou comentando muito aqui, estou discutando, mas eu vejo as pessoas escrevendo, né? Porque eu já tive essa dor no passado, né? A dor da religiosidade, da teologia massificada na cabeça. Porque todo mundo pega, só lê isso aqui, ó. E se não houver intérprete, esteja calado na igreja. A maioria que eu ouço fala assim, a Bíblia diz que é para estar calado na igreja. Está calado na igreja. E não é nada disso. E fale consigo mesmo e com Deus. E aí, sempre quando a gente começa a falar em língua, tem sempre alguém que coloca um versículo assim, o Senhor, a Bíblia diz que é para orar em todo tempo. Tá? E daí eu disse assim, é uma expressão da religiosidade, porque é impossível que alguém fique orando assim, Senhor, Deus e Pai, querido, não sei que não tem como você orar o tempo todo que não seja em língua. A oração, orar sem cessar, mais um incentivo para a oração em língua, porque não tem como racionalmente você estar dirigindo, estar orando de outra forma, estar no trabalho e ficar orando o tempo todo. Se a Bíblia mandou orar o tempo todo, orar sem cessar, e você vai trabalhar e não fica orando, você é um desobediente.
Então você não consegue compreender. Só que o pessoal usa esses versículos mal interpretados aí por causa da religiosidade que tem na cabeça e não consegue entender que é para orar em línguas o tempo todo. E olha só, consigo mesmo. Tem pessoas que perguntam, mas apóstolo, eu posso orar em silêncio em línguas? Claro que pode. É orar consigo mesmo. Não, porque tem pessoas que pensam, até você falou um pouquinho antes ali, profeta, a respeito do pessoa que fica orando, 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 porque ela pensa que é por muito orar, que ela tem que mostrar que ela flui muito naquilo ali, daí fica naquela condição, lá, 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 que não consegue ver nada, e não para, daí só pega um fone, e olha, não é isso que mostra espiritualidade nem um mover, é, isso mostra imaturidade, só isso. Eu consigo ver a imaturidade da pessoa na hora que ela está falando em línguas. Se a pessoa, no horário em línguas de uma pessoa, eu sei se ela é madura, se ela não é. Olha aí. Simples assim. Olha que interessante aqui, ó. 29. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Perfeito. 30. Se alguma coisa for revelada ao outro que está sentado, primeiro permaneça em silêncio. Porque todos vós podeis profetizar uns após o outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Como que não existe ensino profético na igreja? Tá. Esse eu vou marcar aqui, né? Como que não existe ensino profético na Como que igreja? Porque vocês aqui fala treinam essas coisas do espírito? Como que treinam essas coisas do mas espírito? treinar ensino. Preste atenção, como que não existe alguém treinando vocês na sua igreja? De 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. 33. Porque Deus não é autor da confusão, mas da paz, como em todas as igrejas dos santos. Preste atenção, a paz em todas as igrejas dos santos. As igrejas que não têm esse alinhamento não têm nem paz e nem santo. Agora aqui, 34. Vamos corrigir uma situação também que tem no Brasil. Vossas mulheres estejam em silêncio na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas à obediência, como também diz a lei. Aqui eu tenho que explicar uma coisa. Tem muita gente que acha que a mulher não pode falar. Não é nada disso. Porque na igreja de Corinto tinha uma confusão muito séria na questão da falar em línguas. Eles tinham todos os dons, mas eles não tinham alinhamento. Só que sabe por que aqui fala que as vossas mulheres, aqui não está dirigindo para a mulher, está falando para o homem. Vai doer um pouquinho aí, vai doer um pouquinho, mas cura. Significa que você que é marido, você pode desativar. Para você que é marido, preste atenção. Você que tem que ser o exemplo de ensino dentro da sua casa. Só para você ter uma ideia, se você é homem de verdade, o que a sua mulher tem que aprender na igreja, ela tinha que aprender dentro da sua casa, porque você é o sacerdote do lar. Por isso que a mulher nem precisava falar nada, sabe por quê? Porque tudo que ela precisava aprender, ela aprende dentro de casa, com você. E aí? Interessante. Mulher pode ser pastora? E quando que na Bíblia fala que dom chamado ministerial tem gênero? Explica isso. Débora era o quê? E Ana, a profetisa que viu Jesus, que jejuava e orava para ver Jesus. Permitindo falar. 35. A gente está finalizando. E se elas desejarem aprender alguma coisa, pergunte a seu marido em casa. Significa que você, marido, você tem que ser o exemplo de sacerdote. Você que tem que ser o conhecedor. Se a sua mulher conhece mais Bíblia que você, isso é uma vergonha. Pergunte ao seu marido em casa, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Não é que as mulheres conversem na igreja. É muito vergonhoso, Paulo está ensinando, que uma mulher faça uma pergunta para o sacerdote na igreja. Isso envergonha você, marido, que não conhece a Bíblia, não sabe nem orar. Que não soube explicar, né? Meu Deus, olha aí. E outra coisa, por que o Brasil é uma vergonha nesse aspecto? Por isso que você vai ver que a igreja está cheia de círculo de oração de mulher, não tem de homem. Porque
falta homem de verdade no Brasil que conhece a Bíblia, para poder ele mesmo ser o exemplo de ensino. Posso continuar ou querem que eu pare? Segue aí, profeta. Porventura a palavra de Deus partiu de vós ou somente chegou até vós? Se algum homem pensa ser profeta ou espiritual, mas espera aí, mas os profetas não acabaram com João Batista? Como é que está aqui em Corinto? Como assim? Mas os profetas não acabaram em João Batista, como vocês falam? Por que aqui fala sobre isso? E preste atenção, e aqui nesse capítulo também tem mandamento, viu? Se algum homem pensa ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mandamento no Novo Testamento. Como é que a lei passou? Tá aqui na minha Bíblia marcadinho de vermelho, ó. Mandamento do Senhor para aqueles que não. Então, como que existe a lei passou? Como que a lei passou? Por que não existe hoje? Ah, nós não aceitamos a lei, nós estamos na graça. Por isso que vocês estão usando a graça para fazer desgraça. E você vê as igrejas não operam no sobrenatural. Aleluia, essa eu já ouvi em outro lugar. Diz assim o 38. Mas se algum homem o ignora, é ignorado. Nós podemos ignorar todo teólogo que não se move no sobrenatural. Eu tenho a Bíblia que me respalda a ignorar qualquer pessoa que não é espiritual, que não entende do reino do Espírito. Eu posso rejeitar todas elas. Por isso que eu não converso, não dou nem a mínima para teólogos que não se movem no sobrenatural. Quer falar para mim, fala qualquer coisa. Hermenêutica, exegese, faz qualquer coisa. Eu quero ver agora você se mover no sobrenatural. Aí você conversa comigo. Alguém pediu a referência aqui, está acabando já, mas estamos em 1 Coríntios 14, no verso agora 38. 1 Coríntios 14, 38. Agora vem a pancada para fechar. Portanto, irmãos, desejais arduamente profetizar e não proibais o falar em línguas. E agora? Toda igreja que proíbe o falar em línguas é uma igreja que tem o espírito do anticristo. Exatamente. Bom, o que me resta dizer para você é que você não pode ficar de fora do nosso treinamento evangelismo profético. Aí você... Mano, eu falei demais. Fala você agora. Não, tá top. Você é meu convidado e era para você estar aqui transbordando sobre nossas vidas como foi. Profeta, só, eu vi umas pessoas aqui, né? Sempre tem dentro dos comentários, né? Que eu tô bem ligado aqui nos comentários. Por isso que eu não desliguei, porque eu queria saber como é que é o impacto, né? Porque tem pessoas que quando recebem o impacto, em vez de aproveitar para mudar seu pensamento e entender que aquele confronto vai trazer mudança, ele se acua e começa a soltar, né? Teve alguém que falou assim, ó, eu tô vendo você só falando aí, nada. Eu não sei o que ela tá esperando. A pessoa tá querendo que, tá dizendo assim que não tem mover nenhum, né? Ela não viu, chegou atrasado, a pessoa que falou isso passou já aqui, não viu que foram batizados com o Espírito Santo, não viu e nada, só viu você falando e nada. Então, assim, esse é o problema, né? Até mesmo na rejeição da oportunidade de receber algo novo de Deus, né? As pessoas, elas se condenam com a própria língua, né? Então... A Bíblia chama dos filhos da serpente. Traduzindo língua bifurcada, né? Esses são os filhos da serpente. Na verdade, são os bastardos e os rejeitados, né? Que não têm paternidade. Então, eles precisam criar algum tipo de confusão. Você sabia? Você sabe disso que a gente já conversou sobre isso. Você sabe que os sacerdotes daquela altura, na época que rejeitaram Jesus, sabe por que eles rejeitaram Jesus? Fala, profeta. Porque todos eles eram filhos do diabo. Meio. Quando João Batista chamava ele raça de fíbora, estava falando assim, sua genética está contaminada, seu DNA é cheio de iniquidade. Vocês vão para o inferno. É o que acontece com muita gente, né? Tá achando que tá tudo bem, mas tá tudo mal. E o detalhe é ser guiado por esse tipo de sacerdócio, né? E tá cheio aí, né? Exatamente. Tá cheio aí. Ver como é que tá o povo aqui. Vai ficar salvo? Cheguei agora. Não, vamos deixar salvo, sim. Deixar salvo aí. Alguém comentou, né? A pessoa ficar numa live, eu disse, ficar perdendo tempo aqui para ficar tentando nos criticar.
Eu tenho mais o que fazer, né? Mas eu gosto deles, Profeta. sabia? Eu gosto desses pessoas, eles dão muito engajamento, eles nos ajudam na internet a subir nosso Ibope. Mike Murdock, o teu inimigo é que te promove, né? Aquele que tenta falar mal de você é que acaba promovendo o seu nome aí, né? Exatamente. Então, profeta, grande expectativa. Estamos nos preparativos aqui, numa corrida só. Melhorando, estamos até melhorando a sala lá, né? Melhorando o ambiente, tudo aí para você que está aqui. Queridos, eu quero falar agora, aproveitando que o profeta está aqui junto. Nós conversamos hoje pela manhã e vamos fazer então online também. E na verdade, o valor do online estava ali, o investimento, né? Não é preço, é investimento para você estar participando. Estava a R$ 250 no online. Nós vamos fazer o seguinte, né? Para você que está aqui, para você que quiser se inscrever agora, a partir de agora, anota isso aí. 250, quem já fez a inscrição, não sei quem cuida disso da minha equipe, por 250 pode chamar mais um. 250 para duas pessoas. Olha aí. Então, venha estar conosco, online. Né? Vamos lotar lá para ficar um negócio bem... E é importante, assim, quem já viu a outra live que o Profeta teve aqui no nosso estúdio, no nosso podcast, ele entregou palavra é, pela internet aqui, a gente viu isso, teve palavra de conhecimento a respeito de pessoas. Eu marcou aquela lá do Banco Itaú, que o rapaz envia a placa lá, que foi muito legal. Então, assim, de você ver, né, o quanto Deus trabalha. Então, fique bem despreocupado. Você vai fazer online aqui e vai conseguir ter esse acesso total. A atenção do profeta também, ele para em algum momento e fala diretamente com você. Você vai ser numa plataforma do Meet, você vai estar aparecendo lá, ele vai poder olhar para você, vai falar diretamente com você, tá? E você que puder estar no presencial, né? Venha aqui conosco, esteja conosco. A nossa igreja aqui no interior do Rio Grande do Sul, Giruá, Rio Grande do Sul. Você que é das capitais, aí você pega em Guarulhos, você consegue pegar o voo direto para uma cidade chamada Santo Ângelo, que é 30 quilômetros daqui. Então, dá 25 minutos de carro para vir. E aqui o nosso povo é tão engajado que o pessoal busca, profeta. Se alguém vier, a gente busca ali no aeroporto. Então a gente faz como a gente fala aqui, né? A gente faz o frete. É verdade. Tá bom? Então, muito obrigado aí, profeta. Quer falar mais alguma coisa aí? Tem mais alguma coisa para dizer para gente sobre... Eu só queria dizer para vocês que estão aqui que nós já estamos esse treinamento de evangelismo profético é o cumprimento de uma palavra profética desse ano, porque em primeiro lugar, nós estamos na década do evangelista. Só para começar. Já estamos na década, já estamos no ano onde o evangelismo profético ele vai crescer sobre toda a terra. Então, não estar se movendo na direção que Deus está se movendo significa rejeitar a opinião dele. Eu sempre Uau. digo, para de pedir Deus para abençoar o seu negócio e faça aquilo que Deus está abençoando, é muito mais fácil. Eu sempre procuro querer fazer o que Deus está que Deus está abençoando e não pedir Deus para ficar abençoando meus negócios. Por isso que muitas vezes nós falhamos, nós erramos. Porque a perspectiva profética desse ano, o foco está 100% no evangelismo profético. Então, se você aprende a como alcançar a vida de uma pessoa, entende? Como você aprende a ter uma palavra? Pode falar. Só perguntar, então nós somos a primícia no Rio Grande do Sul aqui do evangelismo profético. Meu Deus. Exatamente. A palavra do ano, o tempo, porque não tem outro treinamento no Rio Grande do Sul, não tem, né? Não, Não, é aqui só eu vou falar de mim. Eu nunca dei esse treinamento em lugar nenhum. Meu Deus, em lugar nenhum. Premissa do Brasil. Eita! Nunca ensinei que eu vou ensinar aí para lugar nenhum. Meu Deus. Meu Deus. Não, desculpa interromper, mas agora eu fiquei mais emocionado ainda. Cumprimento profético de palavra profética e ser primícia tem um valor extraordinário, né, no mundo espiritual. Exatamente, pessoal. Fosse vocês, eu corria para Jeruá. Vem com a gente. Esteja aí. É logo ali, região Logo noroeste do estado. Meu Deus. Mas é isso aí, pessoal. O que seria interessante? Essa live vai ficar gravada? Vai ficar gravado. Vou pedir para vocês que estão aqui, vá
no feed do apóstolo e marque 3 pessoas. Marque 3 pessoas nessa live e peça elas para assistir. E aí você vai ver o que vai acontecer. Permita que Deus use a sua vida, a sua boca, a sua influência, seus recursos para alcançar novas pessoas. E saiba de algo, está chegando um tempo que você não vai precisar mais levar uma pessoa até uma igreja. Você será a igreja até uma pessoa. Meu Deus. Vou repetir de novo. Está chegando um tempo que você não vai precisar levar uma pessoa para a igreja. Você vai ser a igreja para uma pessoa. Meu amigo, poderoso, poderoso. Olha, grande expectativa. E olha as palavras aqui, né? Você falou muito sobre célula, mexeu muito conosco, você me conhece aí, sabe também que trabalha com isso. Sim. Teve muito direcionamento. Então, essa live aqui, para mim, já começou. Para mim, já começou. O nosso evangelismo profético já começou. Então, nós vamos só preparar agora as questões físicas aqui, né, para receber você. E vai ser um tempo muito precioso. Eu quero te agradecer, meu amigo. Obrigado aí. Muita gratidão, porque tem sido muito bom. Até então, talvez as pessoas não saibam, mas eu estava sendo tido como um doido aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque não encontrava ninguém no Rio Grande do Sul que falasse e entendesse minha linguagem. Então, Deus nos conecta de uma forma sobrenatural para que a gente pudesse falar a mesma linguagem. E estamos juntos aí nesse projeto do Centro de Treinamento, essa escola que nós organizamos aí. E eu te agradeço muito pela tua vida, né? Por essa disposição. E por também, assim, ó, você já está me conhecendo há um tempo, eu tenho humildade no meu coração de dizer assim, ó, quando eu não sei, não sei. E eu sei que eu vou aprender muito contigo. Eu vou aprender muito contigo naquilo que... Eu sou um mestre da palavra, isso tudo, tem um monte de coisa assim, mas tem coisas que eu preciso realmente receber. E vai ser muito bom estar contigo aí, recebendo da parte de Deus através da sua vida. Então nós vamos estar juntos aí, vai ser poderoso. Mas eu sei que eu vou receber muita coisa que vai mudar aí, ó. Uma chave vai virar também na minha vida, e essa é a grande expectativa que eu tenho também. Obrigado, meu amigo. E uma das coisas que vai acontecer muito forte para você que vai estar lá é que nós vamos ensinar vocês a operarem na cura e nos milagres. Uma outra forma de evangelismo muito poderoso. Vocês vão aprender o que é o levanta e anda. Eita glória! Essa ainda não tinha conversado ainda. Essa é fresquinha aqui, ó. Surpresa, né? Olha aí, ó. Olha aí. Então, não fica de fora, pessoal. Você chama aí no meu direct, fala com a minha equipe, coloca aí para ficar mais uma frase, uma palavra mais curta aqui, treinamento, ou coloca aí, não sei se a treinadora vai ligar, mas uma palavra aí no direct para minha equipe. Cadê minha equipe para me ajudar? Eles que fazem as frases. Coloca evangelismo. Isso, evangelismo. Obrigado, profeta. Coloca evangelismo no direct aí, tá? E aí a gente vai estar atendendo vocês, tanto no online quanto no presencial. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Tem voos ainda para vir para cá. Você que é mais daí que vai ter que ir a São Paulo. E o pessoal que é ir Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, só pegar o carro e vir, né? É ali, tá? Porque o pessoal do Paraná vem pela Argentina, que é mais rápido, viu? Uhum. Então, de 14 horas reduz para 5 horas de viagem. Ah, mas pessoal aí, todo mundo é próximo, só pegar seu helicóptero, seu jatinho. E vamos estar juntos, né? Rapidão. Profeta, muito obrigado. Tá? Que Deus abençoe a sua vida. Aguardando aí com grande expectativa. E vamos estar juntos aí. Você que esteve conosco aqui, muito obrigado. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. E vem estar conosco. De algumas das formas aí você tem que estar conosco. Um beijão no coração. Shalom, shalom. Shalom, meu amigo. Até mais. Até mais.